Eu acredito que em algum nível você aí conhece a história de Abraão. Abraão era um homem temente ao Senhor, que no auge da sua velhice, lá para os 90 e poucos anos, Deus prometeu a ele que lhe daria um filho. Se você já teve a oportunidade de conviver com alguém que não podia ter filho por qualquer que seja o motivo, você sabe como que isso é frustrante para as pessoas, né? Como que poxa, a pessoa às vezes quer um filho e não consegue, por qualquer motivo que seja, aquilo se torna tão frustrante. Na época de Abraão, mais ainda, porque os filhos, né, apesar dos desvios que hoje a gente vive a respeito desse assunto, os filhos são bênçãos do Senhor. A Bíblia fala sobre isso, os filhos são herança do Senhor. Mais pra frente, em outros capítulos, a gente até vê mulheres que desdenhavam de outras mulheres porque não podiam ter filhos. A gente vê, por exemplo, a história de Ana, que era casada, mas não podia dar filhos ao seu esposo. Mas tinha o seu esposo tinha uma outra mulher que podia dar filhos e essa mulher desdenhava de Ana. Então a gente vê, né, que nessa época era algo tão, assim, o contexto que Abraão estava inserido, os filhos eram algo tão precioso, ainda é nos dias de hoje, né? Mas digamos que algumas coisas se perderam aí no caminho para algumas pessoas, não para nós que somos tementes ao Senhor, mas naquela época mais ainda se tinha essa perspectiva sobre filhos, né? E quando Abraão estava no auge da sua velhice, como eu falei, tanto ele como sua esposa já eram velhos, um anjo apareceu para ele e prometeu que ele teria um filho. A gente lendo a história, muita gente até critica, né? Mas pensa só nessa realidade, mais de 90 e poucos anos e um anjo chega e fala que você vai ter um filho. Pois é, foi isso que aconteceu com eles e a esposa deles até riu. A esposa do Abraão até riu, né? Diz, quando ela soube que o anjo tinha dito isso para Abraão, ela até chegou a rir, né? E aí às vezes a gente desdenha dela como se a gente não fosse fazer o mesmo. Mas apesar, gente, dos apesares, que se você ler a história você vai saber do que eu tô falando, que muita coisa aconteceu e apesar de tudo isso que aconteceu, Deus teve a sua promessa cumprida a respeito disso e deu a Abraão um filho chamado Isaac. A gente vai ver que a esposa de Abraão, Sara, engravidou e deu à luz esse menino. Bom, eu conheço amigas que não podiam engravidar e que quando engravidaram foi uma alegria que, assim, gente, não foi uma alegria só para elas, mas foi uma alegria para todo mundo que estava ao redor. Todo mundo comemorava junto, foi realmente um verdadeiro milagre, assim, do Senhor. E eu penso que talvez Abraão estivesse experimentando esse êxtase, né? Dessa alegria, desse milagre que Deus fez na vida deles. E aí esse mesmo Deus que prometeu dar um menino e cumpriu a sua promessa, chega nesse ponto da história e fala: Abraão, sacrifica o seu filho e entrega ele para mim. E é esse trecho que nós lemos, que é onde a gente vê Deus pedindo o filho de Abraão. E ele, gente, prontamente, sem questionar, ele vai, arruma tudo e faz exatamente como Deus falou, enxerga lá os montes que Deus falou que mostraria para ele, sobe no monte, sobe no monte e tem esse diálogo, né, entre ele e o filho, que para mim é muito interessante, porque as respostas que Abraão dá ao filho, de que Deus proverá para si o cordeiro, é algo tão complexo, tão lindo, né? E aí mais pra frente a gente vê o que a gente chama de teofania, que é quando Jesus ele aparece na história antes mesmo de ter nascido lá em Maria. Então é quando Jesus aparece no Antigo Testamento. É muito lindo, muito complexo. Eu sugiro que você tire um tempo para analisar com calma essas aparições de Jesus, analisar com calma esse texto em específico que tem tanto tesouro escondido. E aí, quando Abraão chega nesse ponto da história, ele vai. Simplesmente ele vai, da forma como Deus ordenou para ele vai, leva o seu filho, e a palavra de Deus fala em Hebreus 11, 19, vai falar que Abraão, ele cria que o Senhor tinha poder para ressuscitar mortos. Muitas vezes a gente trata Abraão como se Abraão fosse maluco, né? Tipo assim, o cara ouviu que era para matar o filho dele, sacrificar o filho dele ao Senhor, levantou e foi lá sacrificar o filho dele ao Senhor. Mas a realidade por trás disso é incrível. Quando Hebreus fala sobre Abraão, fala
em Hebreus 11:19, que Abraão cria que Deus poderia ressuscitar Isaac. Então a fé dele era tão grande que Abraão cria na ressurreição dos mortos. Então ele ia fazer aquilo ali, mas ele cria que o mesmo Deus que mandou ele fazer poderia ressuscitar Isaac. Então por isso que ele parece estar tão confiante no Senhor. E além de tudo isso, Abraão conhecia o Deus a quem ele servia. Por isso ele não temia que esse Deus pudesse lhe fazer mal, lhe causar dano, porque ele conhecia o Senhor. Então a gente vê aí Abraão munido de fé, levantando e indo em direção à obediência, a fazer aquilo que Deus queria que ele fizesse. E aí a gente tem esse momento lindo onde Jesus chega no que a gente chama, que eu já falei de teofania, tô aqui parecendo que entendo sobre teologia, mas a gente vê ali esse diálogo de Jesus com Abraão, e é tão lindo que quando ele fala assim que Deus proverá para si o cordeiro, quem aparece para poder, tipo assim, não Abraão, não faz isso, é o próprio cordeiro de Deus, Jesus Cristo. Isso é lindo, gente, isso é lindo, cara. Mas isso encheu meu coração de temor e de alegria quando eu tava fazendo devocional e li essas passagens. E logo depois desse momento, Abraão vai, sacrifica como é o nome do bicho? Carneiro. Um carneiro. Abraão vai, sacrifica um carneiro ao Senhor. E logo depois, o Senhor dá uma outra coisa para ele, né? O Senhor abençoa Abraão e fala que por conta da obediência dele, todas as famílias da terra seriam abençoadas. O Senhor fala que a obediência de Abraão agradou a ele, né? Eu vou ler exatamente o que o Senhor fala, que eu acho que é importante. Certamente eu abençoarei e multiplicarei a sua descendência como as estrelas do céu e como a areia que está na praia no mar. Sua descendência tomará posse das cidades dos inimigos. Na sua descendência serão benditas todas as nações da terra, porque você obedeceu a minha voz. Então, por causa da obediência de Abraão, Deus fez tudo isso para a descendência dele. E por conta da obediência de Abraão, todas as famílias da terra foram abençoadas. Então, gente, eu, durante o meu período devocional, consegui extrair aí duas coisas a respeito desse texto que marcaram o meu coração. A primeira delas é que o temor ao Senhor faz a gente entregar aquilo que a gente tem de precioso. Assim como Abraão, né, confiou de que o Senhor cuidaria de Isaac, ressuscitaria Isaac se fosse o caso, se fosse necessário. O nosso temor a Deus faz nós colocarmos aquilo que nós temos de precioso aos pés de Jesus, né? Faz a gente colocar o que temos por valioso diante dele, de modo, tipo assim, que a gente confia de que se ele pedir pra gente jogar aqui, ó, a gente vai jogar, porque nós confiamos em Deus. Um outro ponto que eu consegui extrair desse meu devocional é que a obediência, ela atrai a bênção do Senhor. Então, quando a gente vê o Senhor abençoando Abraão, a gente vê ele falando, né? Porque você obedeceu a minha voz. Eu estou fazendo isso porque você obedeceu a minha voz. Então, é um outro princípio que a gente tira dessa história, que é a obediência atrai a bênção de Deus. A obediência de Jesus nos abençoa até hoje. A obediência de Abraão abençoou várias famílias, todas as famílias da terra. E a obediência ao Senhor atrai bênção sobre a nossa vida. Então, se eu posso te deixar um recado a respeito dessa história, a respeito disso tudo, obedeça ao Senhor de todo o seu coração. Coloque tudo que você considera valioso aos pés de Jesus, disponível. Segure tudo com mão leve e coloque diante do Senhor. Seja com o seu coração disposto e inclinado a ouvir a voz de Deus. Que Deus, ele se agrada disso, sabe? A obediência atrai a bênção e o coração quebrantado, ele não rejeita, gente. Coloque o coração de vocês diante de Deus e esteja disposto a obedecer. Muitas das vezes a obediência não é algo fácil. Muitas vezes Deus pede coisas que a gente não queria fazer. Eu não acho que Abraão queria entregar o filho dele, a quem ele esperou por tanto tempo e que finalmente se cumpriu. Você acha que ele queria fazer isso? Eu acho que não. Mas a gente precisa crer que Deus tem o melhor para as nossas vidas e que Deus enxerga além do que nós podemos ver. E aquele homem que não podia ter filhos por algum motivo, finalmente teve um filho. E não só um filho, mas através dele, Deus multiplicou a descendência de Abraão, assim como as estrelas que a gente vê no céu e a areia do mar. Somos gratos a Deus por sua generosidade com Abraão e nós somos gratos também
pela vida de Abraão, esse irmão nosso que foi super obediente. É isso, gente. Eu queria muito compartilhar essa história com vocês. Deus falou muito no meu coração, no meu devocional. E espero que isso faça sentido de alguma forma e que abençoe vocês, assim como abençoou a mim. Não esperem para obedecer, não se ora para obedecer. Abraão não questionou e nós também devemos seguir a voz do Cordeiro sem questionar, porque ele vê aonde nós não vemos, ele vê além do que nós vemos e ele sabe o que nós ainda não sabemos. Então vamos obedecer o Senhor Jesus, o Cordeiro de Deus, e nos alegrar com isso. Ah, e estudem sobre teofania, porque é muito legal. E é isso, gente. Um grande beijo. Se você gostou desse vídeo, não deixe de se inscrever aqui no canal. E se você gostou desse formato, gente, de falando um pouco sobre alguma história da Bíblia, comenta aqui pra eu saber que você gosta. É a primeira vez que eu faço isso. E é isso, gente. Um beijo, um queijo. Se inscreva no canal, curta esse vídeo e compartilhe com os amigos.